Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do episódio 6 da terceira temporada de What If, o episódio do Velho Oeste, né? Fomos apresentados aí a Marvel no Velho Oeste, coisa que nós temos nos quadrinhos, tivemos referência também aos quadrinhos, tá? Punho de Ferro aí apareceu e você pode não ter percebido. Vamos falar disso tudo. A introdução do Capuz, primeira aparição do Capuz aí na Marvel, né? O novo vilão aí da Coração de Ferro. Então vamos começar justamente com o Velho Oeste, né? Essa pegada foi muito boa, muito bem feita no episódio, isso aí eu gostei pra caramba, né? Tanto as referências aos próprios filmes ao Velho Oeste, né? Quanto quando o Vigia tá contando coisas do passado, por exemplo, quando os imigrantes asiáticos, né? Chegam nos Estados Unidos, tá naquele formato, um outro formato de desenho, né? Isso foi interessante também, né? E o episódio já começa mostrando ali o próprio John Walker, o agente americano ali no Velho Oeste. Não tivemos muita coisa demais dele, né? Ele e a Kate Bishop, o Shang-Chi e a Kate Bishop só queriam, né, informação pra saber aonde estava o Capuz. E a gente descobre que a família inteira da Kate Bishop foi morta, aparentemente pelo Capuz. Depois que a gente vai descobrir que é pelo Sonny Butch, né? Mas, inicialmente, era pelo Capuz, né, e tal. A gente também descobre que o Shang-Chi tá nessa por causa da sua irmã. A sua irmã tinha sido capturada aí pelo Capuz, né? A Xia Lin, né, que é a irmã dele. Só que nós temos algumas referências antes, e eu vou falar delas aqui. Quando o Vigia tá mostrando, né, algumas partes desse universo de Velho Oeste, nós conseguimos ver um navio pirata ali, onde ele é comandado pelo Ossos Cruzados. Eu não consegui achar as imagens, né, desses frames aí que apareceu no episódio, mas nós vemos o Ossos Cruzados ali, comandando, né, uma pirataria ali, um navio pirata. Foi interessante. Nós também vemos o Trog, né, que é a versão sapo do Thor, lutando contra o Loki Jacaré. Foi interessante eles mesclarem essas duas versões. E por último nós vemos que o Ultron nesse universo, ele virou ali um cantor de barra, né? Ele virou ele faz show dentro de bares ali, ele tava de terninho, todo classudo, né? Foi interessante essas referências durante o episódio. E mais alguma referência aqui foi na questão dos imigrantes japoneses, galera. Isso aqui foi muito interessante, porque a história gira em torno disso, né? O Capuz, ele estava dominando ali os Estados Unidos e ele teria sido responsável nesse universo por fazer todo aquele sofrimento aos imigrantes japoneses, aos imigrantes asiáticos que estavam chegando aos Estados Unidos. Isso tudo aconteceu na vida real, né? Não foi só uma história contada no episódio, então isso foi interessante também, eles trazerem um pouco dessa história, trazer um pouco desse lado sombrio dos Estados Unidos que muita gente não conhece, né? E é interessante, a gente vê que os próprios pessoas dos Estados Unidos estão fazendo isso na série, né? Trazendo esse lado obscuro, aonde tiveram até, pra você que não sabe, campos de concentração com japoneses por eles serem imigrantes apenas, entende? A gente teve recentemente coisas parecidas, não campos de concentração, mas tivemos também perseguição a imigrantes lá nos Estados Unidos, né? No antigo governo do Trump e tal. Não vamos entrar em detalhe de política aqui, mas foi interessante eles trazerem, né, essas histórias que são reais para o episódio, né? E justamente a própria Xia Lin, que é a irmã do Shang-Chi, né? A Xia Lin, ela foi uma dessas capturadas dos imigrantes, pelo que a gente entende, né? E bom, como eu falei, o episódio ele introduz pra gente finalmente o Capuz, o grande vilão aí, que vai ser o vilão da série da Coração de Ferro, né? O interessante é que aqui ele já tá introduzido, a gente ainda não foi introduzido a ele na Marvel, nem foi dentro do 66, né? Do universo 66, nem foi mencionado, nem nada do tipo. E bom, o Capuz, ele realmente é um cara normal, um ladrão, e isso também é referenciado, né? No momento lá no começo do episódio, quando o John Walker fala, né, que ele tava roubando algumas redondezas ali, a gente, nos quadrinhos, realmente, o Capuz, ele é um ladrão que rouba botas e um capuz de um demônio que tinha sido morto. E todo o poder desse demônio que tinha sido morto passa para ele, né? E ele vira esse ser aí meio místico. E é essa a doutrina mesmo, entendeu? Essa segue essa linhagem. Por exemplo, quem herda o capuz, herda os poderes deste demônio que o capuz herdou nos quadrinhos. Então isso explica o porquê, né? Que a Xia Lin, a irmã do Shang-Chi, herdou os poderes do capuz e herdou toda a maldição do capuz, como a gente viu no episódio.
episódio, né? E bom, um detalhe interessante também foi ali quando eles estão no trem, eles chegam no trem, eles veem que o trem é movido por tecnologia Stark e todas as armas, os armamentos também são Stark. E isso é interessante porque a gente pode subentender que nesse mundo aqui o Tony Stark talvez não tenha se tornado o Homem de Ferro e talvez apenas tenha só continuado a vender armas, o que muita gente inclusive já cobrou pra Marvel fazer um episódio, né? E se o Homem de Ferro, o Tony Stark, né, só tivesse continuado a vender armas? Então é interessante, isso pode ter acontecido nesse universo aqui. E além disso, né, o episódio também referenciou a Toy Story 3. Não sei se vocês repararam, né? Aquela cena de abertura de Toy Story 3, onde o Woody tá ali com o bala no alvo e tal, a Jessie, e eles estão correndo ali atrás do trem que tá em movimento ali pelo Cabeça de Batata, e no final tem também um canyon, né? Uma ribanceira, aquela cena. Só que no caso aqui, o trem do episódio é tecnologia Stark, então ele passa por cima do canyon tranquilamente, né? E bom, vemos novamente o Sunny Burt, galera. Esse grande vilão aí de Homem de Ferro. A gente tem. Ele nunca mais apareceu, né? Nunca mais nem foi mencionado, nada do tipo relacionado ao Sunny Burt. Isso eu acho que é até um pecado, tadinho, né? E bom, tivemos também essa referência à própria Sala Vermelha da Viúva Negra, até porque todos aqueles tripulantes do trem estavam hipnotizados, e assim como o Sunny também faz com a Kate Bishop durante o episódio, né, hipnotiza ela, é o mesmo método de hipnotização usado na Sala Vermelha, que a gente viu lá no filme de Viúva Negra, a mesma hipnotização que é usada, por exemplo, com, né, as próprias viúvas negras da Sala Vermelha e também a treinadora, galera. Aquela hipnose que a treinadora viveu em Viúva Negra inteira é a mesma hipnose que o Sunny Burt usou aqui nos tripulantes e na Kate Bishop, né? E a gente viu que a hipnose ela é cortada quando outro som bate, né? No caso foi o menininho, o Junfan, ele usa, né, ali o sino, né? E aí tira todo mundo da hipnose. É interessante a gente ter visto o Sunny Burt usando coisas ali da Sala Vermelha russa, né? E o Vigia interfere mais uma vez no episódio, né? A quarta vez na série, né? Na série de What If. A gente teve 3 temporadas aí, ele interferiu 4 vezes, né? E foi o que bastou para os Vigias chegarem, galera. Assim, tudo bem, se ele não tivesse salvado o Junfan, o Junfan não teria tocado o sino, não teria salvado a Kate Bishop e não teria salvado o Shang-Chi. Tudo bem, o Vigia salvou o universo de novo, né? Mas não era a coisa a ser feita, né? Tudo bem, salvar o garotinho seria a coisa melhor que um herói poderia fazer? Seria. A gente já cobrou muitas vezes do Vigia poder interferir algumas vezes, né? E assim, ele salvou a vida de todo mundo. Isso aqui foi interessante, né? Tudo bem ele ter interferido aqui. Mas agora, no episódio passado, no episódio 5, ele não tinha por que interferir, sabe? Aquilo ali acontecia frequentemente, né? E assim, vimos que quem herdou o capuz foi a Jin Lin, né? A irmã do Shang-Chi. E bom, por que Jin Lin herdou esse manto do capuz? Pelo que a gente viu, ela sim brigou com o capuz durante aquela época ali dos imigrantes, lutou contra ele, venceu e matou o capuz original, né, que a gente vai ser apresentado na série da Coração de Ferro, e ela herdou esse manto do capuz. E galera, como eu falei, quem herda o manto do capuz, herda toda a maldição do demônio que foi morto e que o capuz roubou lá, que eu contei pra vocês. Então, ela realmente não era a irmã do Shang-Chi ali, sabe? Quem tava sobre o domínio era o próprio demônio do capuz. Então é entendível por que ela tentou matar o Shang-Chi, por que ela ia matar o Shang-Chi e só não matou porque ela foi intervida pela Kate Bishop, né? E assim, a luta dos dois foi muito boa, né? Essa luta mais asiática, essa pegada de Kung Fu, essas referências até lutas que a gente já teve na cultura pop, né? Seja ali do Jack Chan, ou outras lutas que nós já tivemos aí na cultura pop. Foi interessante a gente ver também. E assim, tivemos, né, referência ali ao Punho de Ferro, galera. O próprio Shang-Chi foi salvo pelo Junfan, né, que é aquele garotinho e tal que a gente viu durante o episódio, e ele nada mais é do que o Punho de Ferro nos quadrinhos. Um Punho de Ferro lá do Velho Oeste, do universo principal da Marvel. Existiu um Punho de Ferro asiático lá na época do Velho Oeste, chamado Win
Junfan, que é o nome do garotinho, Junfan. Então, sim, foi uma grande referência aí da Marvel, né? E justamente no final do episódio eles também referenciam ao próprio Junfan, né? A própria Kate Bishop fala no final do episódio que ele tem um punho de ferro. Então, foi uma referência aí, caso você não tenha pegado, né? E a gente viu essa Kate Bishop matadora, cara. Matadora mesmo. Sede de vingança pela sua família. Deixou o Sunny Burst vivo porque quer torturar ele, mas matou todos aqueles carinhas ali, todos os capangas do Sunny Burst. Matou também os capangas do John Walker. Do John Walker, né? Lá no começo do episódio. Também matou a própria Xin-Lin, irmã do Shang-Chi, nesse episódio, né? E o Shang-Chi não levou pro pessoal, falou que quem matou foi o próprio Capuz. E o próprio Capuz mesmo saiu voando durante o episódio. Com certeza alguém vai assumir aí o manto do Capuz, né? Mas é interessante a gente ver que essa maldição do Capuz sempre continua e que, pô, infelizmente Xin-Lin acabou sendo morta, né, por causa dessa maldição do Capuz. E quando o Capuz sai dela, ela volta a ser a Xin-Lin normal. Ela vê seu irmão, fala com o seu irmão, e a gente vê o quanto essa maldição, ela é perigosa, né, ela é perigosa. E assim, termina, né, o episódio ali com o Shang-Chi perdoando a Kate Bishop e tal, né, tudo de boa, numa boa, mas não. Os vigias foram atrás do Vigia, né, como a gente tinha visto lá no episódio 5, que eles estavam indo atrás. E isso aqui vai ser bom agora, galera. Isso vai ser bom. Por quê? O Vigia não está mais sob o comando do multiverso ali. Tomou um porradão que foi levado longe. E nesse porradão dele, inclusive, a gente vê que quando ele bate ali nos multiversos, né, nas fragmentações do multiverso, voam pelo menos 3 fragmentos ali. O que seriam aquilo ali? São multiversos. São outros universos. Só que eles foram pra longe dos multiversos. Eles não estão mais juntos. O que isso pode dizer, né? Bom, aqueles universos ali podem ser ignorados, sabe? Eles podem começar a deteriorar, eles podem começar a deixar de existir, sei lá, a gente não sabe como funciona ainda essa questão do multiverso muito bem. Porém, essas 3 fragmentações que voaram longe quando o Vigia bateu podem parar de existir. A gente não sabe quais são aquelas fragmentações. Talvez seja esse próprio universo aqui do Shang-Chi no Velho Oeste com a Kate Bishop. E a gente pode imaginar que eles podem começar a deixar de existir. Fora que o Vigia tá no olho da rua, entendeu? Não tem mais perdão pra ele. O cara interviu 4 vezes durante a série. Não tem mais perdão. Os Vigias fizeram o juramento e vão expurgar ele. Alguém vai ter que salvar o Vigia. O Vigia não vai ter como sair dessa sozinho. Alguém vai ter que salvar o Vigia. Vamos ver quem vai salvar ele, né? Vamos ver quem que vai se juntar pra salvar o Vigia. Será que são os Vingadores Multiversais ali, né? Aquela equipe multiversal lá da primeira temporada, né? Vamos ver, vamos ver. Comenta aí o que vocês acham, o que vocês acharam desse episódio. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.